Lógica, você vai ter a diferenciação dentro do perfil e ao longo da paisagem também, tá certo? Aqui ele tem essas duas. Eu poderia separar aqui ainda, eu vou separar aqui, porque aqui tem uma amarela aqui embaixo, tá? Então vamos coletar agora, né? Vou brincar aqui pra vocês terem uma sequência bem certinha, certo? Passa a vassoura. Pente, cadê o pente? Esse é o pente do... O pincel. É o pente do perfil. Porque ele não chegou na rocha ainda, né? Não, isso aqui é o seguinte, essa região aqui é uma região de uma formação mais recente, que nós chamamos do terciário, né? É o grupamento Barreiras que ele contorna toda a orla, já vem desde a região norte dos grandes rios e vai até São Paulo, Paraná, né? Uma parte, acho que o Paraná não chega não, porque o Paraná já entra naquelas rochas vulcânicas e tal, lá do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então esse material é um material sedimentar, né? Então há algum tempo, há não sei quantos milhões de anos, na época dos dinossauros talvez, ou depois, né? O terciário depois, pouco depois, mesma época. Aqui, isso aqui era uma área que era coberta, eu acho que é pelo mar aqui, né? Então tão perto, né? Então esse material foi sedimentado, veio do continente e foi sendo depositado. Depois do mar recuou e sobrou esse material aí que nós chamamos de material da formação Barreiras. É um material que pode ser de formação de arenitos, ou seja, areias com algum cimento, né, que forma aquelas rochas. E pode ser também um material mais aprofundado, como nós temos na região ali de Itamaracá, nós temos material calcário. Né? E em muitos lugares você tem aí uns folheiros lá embaixo. Mas nós vamos tratar da formação Barreiras. Daqui para frente nós vamos falar só mais sobre a formação Barreiras, que é o que predomina aqui na região e vai até um determinado distância daqui da região de Goiânia, né? Do litoral adentrando para a região agreste, né? Então isso aqui era uma área que era coberta, esse material veio com o desgaste do continente, das serras e tal, esse material veio e foi sedimentando aqui, né? Depois do mar recuou esse material. Isso aqui era provavelmente tudo plano, depois com a erosão, aí começou de novo a moldar a crosta terrestre, né? E foi erodindo, então aí nós chamamos de secamento, já foi começando, a erosão foi modulando, ou seja, foi formando esse modelo que você tem aí de relíquia, tá bom? Então esse material aqui vai dar um solo provavelmente diferente de um material que é da rocha dura lá na frente, da rocha matriz mesmo lá na frente. Esse material ele vai, como tem as serras lá, esse vai e chega a um ponto que ele vai ter que parar e entrar em outra geologia. Tá bom? Deixa eu coletar aqui. Eu uso uma pazinha, né? Tem pazinha aí não, né? Eu vou com a própria faca assim, ó. Hein? Olha, começando de baixo, tá bom? Bem friável o material. Depois um material mais misturado aqui com um material mais amarelado, né? Esse material mais amarelado, mais esbranquiçado, quer dizer que passou um período que esse solo ele fica encharcado ali naquela zona ali, tá? Depois um material mais avermelhado. Ô Neto, oi. Você trouxe seu manual de campo aí na bolsa? Rapaz, não. Quem é que tem um manualzinho de campo aí? Nós temos um manualzinho de campo que está escrito todos esses procedimentos aí que a gente está fazendo aqui, ele está lá, escrito, certo? Como você deve coletar, tamanho de estrutura, textura. Eu não posso nem dizer que toda vez que ele vier para o campo é essencial. Levar. Aí eu confiei em todo mundo que ia trazer, aí eu Olha, é tanta tralha que a gente passa 2, 3 dias se organizando quando chega no campo da falta. Um dia desse, eu fui fazer uma viagem para fazer um trabalho lá perto de Fortaleza e levei tudinho, tal, embalei dentro do avião. Chego lá na pressa, lá eu saí e deixei a bagagem lá. Quando cheguei no campo, lá em Sobral, distante só de Fortaleza,
esqueci do negócio. O trado, eu não tinha levado o trado. E o atrás, né, André, tinha levado alguma coisa para a gente fazer o trabalho. Mas ia ser as ferramentas principais, né? Entendeu? Vamos lá. Você vê que esse solo aqui, ele já tem uma... Ele está meio úmido, mas ele tem uma resistência, né? Que até nós tem tese já, na época que Matheus, o pai dele era vivo, ele orientou algumas, inclusive a Sônia, ela tem uma tese de um solo desse lá em Alagoas, debaixo de uma floresta. Então como é que isso aqui está tão endurecido, né, e está embaixo de uma floresta, né? Então, logicamente, a gente já começa a deduzir que aquilo ali é uma formação genética, né? E não por conta de uso excessivo de máquinas pesadas, etc. É claro que a máquina, ela vai acentuar esse problema, tá certo? Mas você, nesse tipo de solo, em essa região nessa região de tabuleiros, você é muito comum você ter uma parte aqui adensada, tá certo? Coesa, né? Não é nem adensada, é coesa, né? Mas com uma questão genética. Questão da própria formação do solo. Olha como ele é duro aqui, ó. Capaz de quebrar a faca, velho. Ele tá meio úmido, viu? Olha aí. Tá vendo que coisa absurda? Cadê o microfone aí? Agora, nesse caso particular aqui nessa área, né, de qualquer maneira, ela vem sendo cultivada há bastante tempo já. Né? Então, anualmente passa pelo menos um trator gradiente. Exatamente. Então você tem está induzindo mais ainda a esse problema. Você já tem um problema genético, com o uso excessivo, intensivo de máquinas e tal, produtivo e tal, você vai aumentar esse problema. Você vai aumentar isso, com certeza você vai aumentar. Você está mexendo aqui em cima, o trator geralmente ele vem aqui nessa região, vem a 20, 30 centímetros, então ele está sempre movimentando isso aqui e isso vai refletir. Olha como o bicho é duro, ó. Anda para as laterais aí, Neto, o lateral de um lado e do outro, para ver se amolece mais ou não. Continua tudo do mesmo jeito. É a mesma coisa. Isso aqui, ó. Não, velho. Ixi. Isso se tiver seco, quando você meter o trado, você passar meia hora roçando aqui e ele vai tirando só um pouquinho de material. Tá bom? Nem na faca, né? Foi bom ter separado aqui o BA, porque ele já expressou uma característica bastante diferente dos outros, né? Verdade. Tá certo? Aqui, ó. Bem mais fácil. Pronto, Ademar. Arruma dinheiro para analisar tudo isso. A gente vai, quando vier coletar, vou coletar tudo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é porque não foi a Vera, né? 6. Se eu mandar por ele de cadeira, ele manda de volta. Não, nem mande, fica aí mesmo. Não, porque você está nitidamente que aqui você tem no mínimo 6 horizontes, né? Então você tem que tirar, né? Tá certo? Bom, depois que a gente faz isso, Não, vídeo do cara aí. a gente aqui já descreve aqui no local algumas coisas para poder depois, quando eu subir do buraco, eu subir de vez, não descer mais. Né? Cadê aquela ficha que ele distribuiu para ver? Agora um aluno aí, para você que Você mesmo. você é candidata, ele vai dizer e você vai preencher. Marinha. Que sorte, hein? Olha, candidata. Tem uma fitinha apropriada. Vermelho trabalhando. Olha, tem uma fita de solo, ela é largazinha. Para tirar foto. Tá, O Paraíba estava com uma e pronto, Zé Carlos querendo, ele querendo e pronto. Não sei onde foi parar. Eu sei. Cansa. Então a gente bota essa fita aqui, estou falando pedológica, aí lá de cima tirar foto direitinho e tal. Eu estou numa trena para você medir. Já tem a trena Não, aqui? Sim, essa é a fita. Certo, E ainda mais com o indivíduo Então, segurando aí o tempo inteiro. Fica aí nessa posição por muito tempo. Você é jovem. Bota ela aqui assim, ó. Eu não. Ela Fica eu não subo certo? mais. Seria a fita ela é bem larga, né? Dá umas 5 dessa aqui você, né?
Então a gente vai, como a gente separou os horizontes, agora nós vamos dizer as espessuras dos horizontes. Os horizontes. Tá certo? Tá com a caneta ou um lápis aí, você já tá muito bem. Faltou Quando a gente tem um horizonte orgânico, né, a gente começa ao contrário, né? Matheus? Você começa daqui, 0 para cima. Quando ele é orgânico, ou seja, formado de serrapilheiras e materiais da vegetação e tal. Nesse caso aqui, nós vamos contar as espessuras em profundidade, tá? Começar o 0 daqui e vai se aprofundando. Se tivesse um horizonte orgânico, como você vai ver lá dentro da mata, você começa no 0 daqui, 1, 2, 3, até onde ele chegar na altura ali, tá bom? Seria um solo que não foi perturbado, um solo debaixo de mata. Exatamente. Tá certo? Esse, como é um solo cultivado, então ele já foi perturbado, já sofreu alguma alteração. Então, esse horizonte primeiro já vai ser um AP. Se fosse só debaixo de uma mata, ele só ia ser o A. Tá certo? Ou um O se tivesse essa serrapilheira. Tá certo? Não, ele vai ter o O, né? A parte de cima, né? Aí a parte mineral, que essa é a parte orgânica. A parte mineral, aí você começa sem botar nada, aí você já distingue se o horizonte foi coletado numa área de produção, uma área cultivada ou numa área preservada. Tá certo? Porque o solo ele é formado de parte líquida e parte gasosa, né? E parte sólida, né? Então a parte sólida, ou ela é mineral ou ela é orgânica, tá certo? E a parte gasosa, né, tem os poros, e depois você tem a parte líquida, que aqui você não está vendo água, mas você tem água nele. Ou então quando ele está encharcado, ele preenche todos os solos, todos os poros, tá certo? Que são os furinhos que tem, as partículas vão formando, ó, você olha aqui, se você botar uma lupa, você vê que é cheio de furinhos, tá certo? E é nessa parte dos poros onde existe a atividade biológica, onde toda a reação do solo é efetuada pelos micro-organismos, tá certo? Então aí você bota um adubo, aquele adubo que você bota no solo, ele vai ficar lá, se não tiver esse micro-organismo, ele fica lá, vai se temperizando também. As próprias reações químicas, mesmo sem um micro-organismo, ele precisa de oxigênio para poder interagir e água. Se os poros estiverem totalmente tapados, as reações diminuem, tá? E também você não fornece oxigênio às plantas, né? Porque a planta ela também absorve e respira pelas raízes, né? Então por isso que muitas vezes você, quando encharca nessas áreas de várzea, dificilmente você vai ter uma planta que se adapta àquilo ali. É claro que tem as que são adaptadas àquilo ali, né? Mas ela tem outro sistema de respiração, de absorção, de coisa, né? Que são raízes muitas vezes aéreas e tal, né? Mas se você pegar uma planta normal aí e você meter água e deixar encharcar durante um tempo, ela vai com certeza morrer. Por quê? Você é feita gente, você retirou dela aquilo que é mais importante para a sobrevivência dela, que seria o oxigênio, tá certo? Então, esses poros, ele não pode ficar totalmente saturado, nem totalmente secos, porque vai chegar a um ponto que a água é tão pouca que ela está dissolvida nas partículas do solo, de forma que nem a planta consegue retirá-la, tá certo? Então, por isso que a gente muitas vezes analisa a compactação do solo, porque isso vai te dar um reflexo na disponibilidade de água às plantas, tá bom? Bom, vamos lá. 0, ó, tem aí horizonte, depois a gente anota o nome do horizonte, tá bom? Porque você às vezes pode ter AP, mas aqui a gente tá vendo que é AP, né? Mas você pode, depois vai ter que consertar lá. Então depois a gente bota o nome do horizonte. O primeiro aí é 0 a 24. O primeiro, 0 a 24. 0 a 24. Tem um espaçozinho aí, não sei se vocês estão vendo aí. Tá bom? Tá legal aí? Tá. Pronto. 0 a 24. Aí. O segundo, eu vou botar aqui de 24 a 40, ó, coincidiu justamente com o uso da máquina agrícola, do arado e tal.